Olá gente, tudo bem? Meu nome é Érica Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho com produtores que cultivam frutas e hortaliças de pequeno e médio porte. Sempre eu venho nos meus vídeos trazer informações para ajudar o produtor e a produtora que está em campo a poder ter um manejo correto e assim conseguir ter lucratividade, que eu acho que é um ponto fundamental para quem está na roça, não só hoje, mas desde sempre, não é mesmo? Porque ninguém vai ficar embaixo do sol, de chuva, no frio, no calor por esporte. Sempre eu falo isso a vocês, ok? E eu quero também que vocês se tornem profissionais no que cultivam. Porque à medida de que vocês sempre estão ali cultivando uma cultura, conhecendo todos os seus detalhes, as suas características, vai chegar um momento que vocês vão se tornar bom no que fazem. E isso é fundamental. Então esse é um ponto que eu sempre trago nos meus vídeos para que você que está produzindo fique melhor, eficiente e profissional. Porque eu sei que produzir muitas pessoas conseguem. Existem várias formas, vários manejos e também pode acontecer alguns problemas que nem o engenheiro agrônomo e nem mesmo o produtor consegue diminuir ou evitar, que são granizo, geada, tempestades, ventanias e assim por diante. Isso a gente não consegue controlar. Mas eu estou aqui para que a gente possa fazer uns manejos e tratos culturais no que a gente consegue controlar. Então, gente, é o seguinte, eu venho falar sobre uma cultura, uma fruta que muitos apreciam demais e também tem aqueles que não gostam. Essa fruta é a segunda mais consumida no mundo, não é tão consumida aqui no Brasil, mas é a segunda mais consumida no mundo. É o abacaxi. O abacaxi pode parecer que não seja verdade, ou não sei se todos conhecem, ele é nativo da América Latina, que são todos esses países que fazem fronteira no nosso país até a Argentina. Mas o abacaxi de fruta para produção, ele só consegue ser produzido em lugares mais quentes. Ele não tolera geada. Então daí você já possa imaginar que não é em toda a extensão do nosso país que eu posso estar trabalhando e cultivando essa fruta, por mais que ela seja muito apreciada. Nós temos essas limitações e nós temos que respeitar as características da cultura. Isso é fundamental. Não podemos simplesmente plantar aquilo, eu quero, eu vou lá e produzo, pronto, acabou. Não é. Com a natureza não funciona dessa forma. Nós temos que respeitar as características desses produtos, dessas culturas e com isso trabalhar em cima delas, tá bom? Então quem acompanhar esse vídeo até o final, fiquem atentos que vai ter várias dicas, vários pontos muito importantes no manejo produtivo do abacaxi. Primeiramente, o abacaxi é nativo daqui da América Latina, como eu falei para vocês. Eles não toleram geada, ou seja, muito frio. Então naqueles locais onde tem uma presença, uma possibilidade de ter ao menos uma vez por ano geada, eu já não recomendo o seu plantio, porque a baixa temperatura não chega a matar a planta logo de uma vez, mas vai fazer muito estrago, vai judiar demais da planta. As folhas vão ficar amareladas, elas sendo amareladas, elas não conseguem se desenvolver normalmente. Então, se vocês estão numa área que existe o risco de gear ao menos uma vez por ano, tomem cuidado, porque o abacaxi ele pode levar até o seu ciclo final, dependendo da temperatura, da região e etc. Então eu não posso simplesmente plantar abacaxi na minha região só porque eu quero, porque você pode correr o risco de ter prejuízo. Então isso é um aviso importante. Conheça muito bem
o clima da sua região. Outro ponto importante que é decisivo no cultivo da fruta. Tenho comércio para poder vender esse abacaxi? Eu consigo fazer com que a minha produção seja comercializada? Tem quem compre? Então, gente, isso é muito importante vocês pensarem. Outro ponto muito sério é que às vezes as pessoas acham, pelo fato de morar perto de uma cidade grande, consegue vender facilmente os seus frutos. Visto que você já deve ter visto vários caminhãozinhos, carriola ou carrinho de mão cheio de abacaxi e o povo vendendo na rua. Só que para fazer isso, o agricultor tem que ter tempo de sair do sítio, parar com tudo, deixar o sítio lá e vender. Então vocês têm que ver qual que é a forma que vocês vão estar fazendo isso. De que forma vocês vão levar esse produto? Alguém vai vir retirar no meu sítio? Ou eu vou ter que levar esse produto? Isso entra no custo, E outra, tratar de frutífera ou trabalhar com frutífera no caso, vocês têm que ter em mente que é uma cultura que vai levar uns bons meses, no mínimo, no caso do abacaxi, de 7 a 1 ano para começar a colher, dependendo do tipo de muda que vocês usam. Mas isso eu já vou falar mais para frente. Aí o que acontece? Devido a isso, eu tenho que pensar no que eu vou fazer nesse meio tempo. E outra, a cultura do abacaxi, o espaçamento não é de uma árvore frondosa que vai se tornar meu pé de fruta. Então ele não tem um espaçamento de 6 em 6 metros, de 7 em 7 metros, mais ou menos nessa distância. O espaçamento dele é mais reduzido. Você tem que ter ali um espaçamento de ao menos 1 metro entre uma planta e outra. Falei, nossa, Érica, só 1 metro? Faz sim, 1 metro. Dependendo da cultivar, 80 centímetros. Entre linhas, entre planta e 1 metro entre linha. 1 metro tem que se manter, 1 metro, 1 metro e meio, para poder você transitar ali dentro da sua roça. Isso não tem como fugir. É um espaçamento menor. Então vocês têm que ver também que por ser um espaçamento menor, não é qualquer coisa que você pode colocar ali na linha entre linha para vocês poderem colher e ir fazendo um dinheirinho. Porque você tem que pôr algo também que aceite sombreamento. Porque daí o pé do abacaxi, ele bem frondoso, bem formado, bem desenvolvido e nutrido com comida, ele fica vistoso. Muitas folhas e podem alcançar até 1,5 metro de altura. Pode alcançar, não é regra. A média é 1,10, 1,20 por aí, tá bom? Então é uma possibilidade. Então vocês têm que pensar nisso. Vamos pôr no papel. Eu vou levar, vamos chutar alto, 1 ano para eu poder começar a colher. Lembrando que existe formas de você reduzir esse tempo. Só que eu vou levar pelo menos isso. O que eu vou produzir nesse meio tempo? Vamos chutar que seja 6 a 7 meses, que vou levar para começar a colher essa fruta. Nesse período eu tenho que ter renda, só que muitas vezes o abacaxi pequeno você pode pôr ali feijão, algo desse tipo que não vai ser maior que a planta. Então eu não posso pôr um milho, porque daí ele vai sombrear o abacaxi. Só para vocês terem ideia, o abacaxi precisa de luz, não reflexo. O que é reflexo? É quando o sol bate e é só aquela claridade chega no abacaxi. Ele precisa de sol em cima dele. Lembra, o abacaxi é uma fruta de clima tropical. Frutas de clima tropical não toleram sombra. Se vocês tiverem uma área sombreada ou plantar abacaxi entre árvores, vocês vão ter que ter uma coisa em mente. Ele vai demorar mais tempo para começar a produzir e você colher os frutos. Não é que você não consiga fazer isso, mas você vai levar mais tempo. Então tenha isso em mente. Ele pode até
começar a crescer. Só que não vai ficar uma planta muito vistosa se você tiver uma comparação daquela planta, daquele pé de abacaxi que tá no sol direto. Esse que tá no sol direto, ele vai ficar maiorzão, vai ficar bonito, vistoso, com muitas folhas. Aí você vai ter um fruto grande. Quanto maior o número de folhas e tamanho, maior é a fruta, certo, gente? Então eu tenho que dar sol o tempo todo. Só para vocês terem ideia, durante 365 dias no ano, eu tenho que ter ao menos 7 horas de luz. É esse o ponto. Por isso que o abacaxi é cultivado de forma em grandes escalas, quanto mais perto, mais próximo da linha do Equador. Então aqui no Brasil, os estados, as regiões que mais produzem abacaxi é lá na região norte, nordeste e aqui no sudeste também. Só que no sudeste, mais na parte quente de São Paulo para cima, aí vai subir no Minas Gerais. Essa parte quente de São Paulo para cima, sem ser em altitude elevada. Por quê? Quanto mais alta é a região que eu vou estar trabalhando, maior é a possibilidade de frio. Ou seja, abacaxi não gosta de muito frio. Ele tolera até 18 graus. Falei, nossa, Érica, 18 graus é bastante. Exatamente. É o mínimo que ele vai tolerar para continuar a desenvolver legal. Você pode ter uma diminuição dessa temperatura, só que ele, de novo, não vai ter o mesmo desempenho se tivesse 18 graus no mínimo. Então, prestem muito bem atenção nessas características para você depois pensar o quando, quanto e como vai plantar seu abacaxi. Então, ó, vamos recapitular. Relembrando, preciso saber se, no caso do abacaxi, eu tenho a possibilidade de vender ele. Isso é muito importante. Muito. Eu já vi muita gente plantando várias coisas, não especificamente o abacaxi, e não tem para onde vender. Isso é um ponto fundamental. Segundo, aonde você vai achar muda? É de qualidade? Tem que ver isso também. Terceiro, eu tenho o que? Disponibilidade de um lugar que não seja friozinho, não tenha geada, que o mínimo chegue em poucos dias assim de frio, mas não muito abaixo de 18 graus. Eu não posso diminuir mais que 18 graus. Uma geada no ano, numa cultura que dura para começar a produzir mais ou menos em média de uns 8, 10 meses, tem que pensar se existe o risco de geada na sua região. Ele não tolera. Então, ó, cliente, tem que saber para quem eu vou vender, a geada, se tem frio e geada, o solo tem que ser bem drenado, eu não posso ter barro encharcado, tem que ser mais ou menos mais arenoso do que argiloso, então mais areia, tá? Esses pontos são fundamentais para eu escolher. E muda, não posso esquecer da muda. Onde eu vou esquecer é onde eu vou conseguir muda de qualidade. Bom, conhecendo esses pontos que eu falei a vocês, e vocês perceberem que realmente tem condições de fazer esse plantio, vamos embora, vamos em frente. Como eu já havia falado, o abacaxi ele não gosta de solo encharcado, tem que ser drenado. Então ele tem que ter areia, ou seja, ser um solo arenoso. O cerrado é ideal para fazer esse plantio. O único ponto que vocês têm que observar é se não corre o risco de frio a menos de 18 graus, porque essa condição faz com que a sua plantação ele não se desenvolva legal. Ele desenvolve, mas de uma forma bem lento. Então ele tem um crescimento, aí esfria, esse crescimento reduz. Ele vai mais demoradinho, em vez de crescer rapidinho, ele demora bem mais. Então isso vai implicar no quê? Ah, Érica, não vai implicar para mim nenhum problema não, porque ele vai produzir, não vai? Ótimo, vai morrer. Só que daí, para e pensa, uma cultura que poderia estar sendo colhida a partir do 8º mês, depois do plantio, será que se eu estender para um ano não é prejuízo? Porque eu tenho que continuar irrigando, se for o caso.
eu tenho que dar adubação. Você não pode plantar e esquecer a cultura lá e nunca ver nada. Não tem como. É impossível. Ninguém aqui come uma vez por semana. Ou uma vez por mês, no caso. Vamos chutar aí que vocês consigam. Se alguém sobrevive comendo uma única vez por mês? É impossível. Então, por esse motivo, eu não posso fazer com que a minha planta sofra desse jeito, ficar muito tempo, um tempo muito grande sem comida. Não tem como. Eu tenho que tentar dar alimento sempre para ela, por mais que seja espaçado, mas eu tenho que fornecer. Eu não posso simplesmente esquecer. O solo tem que ser arenoso, preparo do solo tem que ser com análise do solo. Precisamos da análise do solo para fazer a recomendação do que você vai usar. E já falei que com análise na mão, nós podemos trabalhar exatamente o que a planta precisa, nem a mais e nem a menos. Se jogar a mais é dinheiro jogado fora, a menos eu não vou conseguir ter a minha produtividade lá na frente. Tá? Então esses são pontos importantes. Esterco sempre, matéria orgânica sempre, isso é indiscutível. Quem está acompanhando meus vídeos sabe que eu sempre bato nessa tecla. Esterco e matéria orgânica, o quanto vocês puderem colocar. Claro que no caso de plantio, sempre vou ter que ter uma fonte de fósforo. Aí essa fonte de fósforo você pode conversar com um agrônomo que estiver aí na sua região para você ver qual que tem disponibilidade no mercado, mesmo porque hoje em dia as coisas não estão fáceis para o agricultor devido aos preços do adubo tá muito grande, né? Tá muito alto, tá? Então o preço do adubo tá altíssimo, para falar a verdade. Então nós temos que pensar no que tem de melhor aí na sua região, tá? Então esse é um ponto que vocês têm que sempre conversar. Com a aquisição já da sua muda, ou seja, você já tem uma muda de qualidade, ela não apresenta nenhum sintomas de doença. Então vamos lá. Por que eu falei doença? O problema do cultivo de abacaxi é uma doença chamada fusariose. Ela está presente no solo. Claro que não são todos os solos que vão apresentar essa doença, mas ela é fundamental para o desempenho da sua cultura. Porque se você de repente você cultivou seu abacaxi, após o plantio, ela começou a aparecer sintomas que está morrendo e realmente começar a baixar o desenvolvimento dela, pode ser fusariose. É uma doença de solo que infelizmente é transmitido de mudas para mudas. Muitas vezes você vai adquirir uma muda e já vem contaminada. Então vocês têm que tomar muita cautela, muito cuidado quando vocês forem pegar uma muda com um vizinho. Você tem que perguntar se essa sua roça na qual você vai tirar a muda teve muito problema com doença, conseguiu produzir legal. Então tem que sempre perguntar esse tipo de coisa, porque senão você vai trazer de fora uma doença que não existia dentro da sua propriedade. Tomem cuidado com isso, a origem de muda, porque infelizmente no Brasil a fiscalização não é muito atuante, não está presente ali, não existe tantos viveiros credenciados. É muito difícil você conseguir credenciamento. É muito até difícil de você encontrar o viveiro com certo cuidado sanitário. Tomem cautela, tomem cuidado, tenham zelo no que vocês vão escolher como muda. Esse é um ponto muito importante no abacaxi, porque se você trouxer já de fora a fusariose, não tem nada o que fazer. Você tem que fazer com que ela conviva com a doença e rezar que você consiga colher antes de ela afetar completamente a planta. Começa aos poucos. Então isso é importante eu ressaltar aqui. Para evitar, para ter cuidado dessa fusariose, no caso de muda, é um outro vídeo que eu vou falar para vocês, senão a gente não acaba esse aqui. Então fique atento nesse vídeo até o final, e aí num outro eu vou falar sobre os cuidados com as mudas e a propagação. Então o abacaxi hoje comercialmente é de mudas. Existe alguns laboratórios que trabalham com multiplicação em laboratório,
Só que por enquanto ainda continua caro, porque o acesso de mudas não é difícil. A multiplicação com mudas não é difícil. Vocês ainda têm essa opção mais em conta. Então, mas aí falando sobre mudas, eu irei tratar isso no outro vídeo. Então, depois que vocês têm uma muda de qualidade, já sabendo a origem dela, então vocês vão estar tomando conta depois do plantio do que? Observar presença de doenças. Por isso que eu sempre digo, tem que andar no meio da roça sempre. Por se tratar de fruticultura, vocês não precisam dar bom dia para todos os pezinhos todos os dias. Você pode fazer esse tipo de andança, de olhar como que tá, né, a roça, se está apresentando deficiência de alguma coisa, ou se está morrendo, se tem os sintomas de doença e assim por diante, andando pelo menos aí, vamos pôr aí a cada 5 dias. Então dentro do mês, 6 vezes você tem que andar, olhar, porque faz parte. Não tem jeito, tem que andar. Ah, Érica, 6 vezes é muito tempo. Posso uma vez por semana? Pode. O importante é não deixar de monitorar. É importante vocês não deixar de ver como que está o desenvolvimento dessa planta. Outra coisa, não deixe de fazer adubação de cobertura. Pode ser com esterco, pode ser com adubo químico, mas não deixam de fazer. Usem produtos que realmente vocês confiam. Eu não sei, eu não gosto muito de falar do que vocês vão usar, tanto no preparo do solo, como também no adubo de cobertura, porque depende de região para região. Tem região que tem uma disponibilidade muito fácil, mas também eu sei que tem região que é muito carente em relação a esses fatores. Mas quem quiser, mandem uma pergunta aqui embaixo, tanto na minha rede social quanto no YouTube, que eu respondo a vocês, tá bom? Então, voltando, tendo esses cuidados com o plantio, tem que sempre fazer a manutenção na adubação, monitorar a presença de pragas e doenças. Então, por exemplo, o abacaxi tem uma praga que sempre aparece, que são cochonilhas, as doenças nas brotações. Então, esses pontos vocês nunca podem deixar de estar verificando, sempre andando periodicamente lá na roça. Não tem como deixar de fazer isso. Esse desenvolvimento do abacaxi vai iniciar desde o plantio. Então ele tem que ter um crescimento assim contínuo. Você não pode ter um aumento de crescimento, aí para, aí aumenta de novo. Se ele estacionou, é porque alguma coisa aconteceu na roça. Por isso que o monitoramento é importante, porque só assim vai ser percebido. Então esses são os pontos importantíssimos. Nutrição periódica e monitoramento periódico. Então esses dois pontos são importantes para você ter uma roça bem sadia, com bom desenvolvimento. Lembrando que, infelizmente, o abacaxi, por ter um espaçamento mais reduzido, muitas vezes dificulta o plantio de uma segunda cultura de ciclo curto ali no meio. Então por isso que vocês têm que pensar 2 vezes antes de escolher frutas, e no caso o abacaxi. Depois de vocês terem esse cuidado de ter dado alimento, mesmo que um período muito maior do que vocês estão acostumados, não pode deixar de dar esse alimento. Então a gente sempre tem que dar comida. É aquilo que sempre eu digo, ninguém aqui almoça ou janta uma vez por semana. Vocês estão comendo todos os dias. Nós precisamos comer um intervalo curto. As plantas, um intervalo é bem maior. Mas mesmo assim eu não posso deixar de dar, certo? Não posso deixar de dar adubo constantemente para minha plantação. Então nesses pontos que eu falei, os cuidados que vocês vão ter em relação a produtos a utilizar para defensivos alternativos, né, permitido pelo orgânico ou convencional, é sempre um fungicida e inseticidas. E as brocas podem ocorrer antes também dos frutos, e isso é um ponto importante. Outro ponto fundamental, e aqui vocês têm que prestar atenção absoluta: a cultura do abacaxi não é
uma cultura uniforme, ou seja, todos os pés não vão começar a florescer ao mesmo tempo. Então, por esse motivo de não florescer todos ao mesmo tempo, então a indução que nós temos que fazer é a indução floral, né? Então esse é um manejo que muitas pessoas não conhecem, principalmente os pequenos. Então, o que acontece? A planta de abacaxi, como eu falei agora há pouco, ele não consegue florescer com toda a uniformidade, ou seja, a sua roça como um todo não vai ter o mesmo tempo de florescimento. Só que daí tem pessoas que não ligam, mas tem um ponto muito importante lá na frente no momento de colheita. Se vocês não fizerem uma indução artificial, né, no abacaxi, ela vai fazer e ocasionar o quê? Você vai ter que colher por 2 meses. Então, se vocês quiserem ter uma escala de produção, aí vocês deixam no florescimento natural da cultura, porque daí vocês têm 2 meses colhendo. Agora, se você precisa ter um volume maior e a sua propriedade tem vários talhões com idades de diferentes que você plantou o abacaxi, aí não tem problema. Então daí você vai ter um talhão que você plantou aqui, deu 4 meses, tem esse talhão, 4 em 4 meses, ou em 5 em 5 meses, ou até mais. Tem algumas propriedades que cultivam talhões no intervalo de 5 a 6 meses entre um e o outro, para que ele consiga ter uma distribuição, principalmente no momento de safra. Só que isso vai depender se você tem sistema de irrigação. Agora, se você não tem sistema de irrigação, você tem que fazer o plantio nas águas, não tem jeito. Então, o abacaxi ainda tolera solos com menos quantidade de chuva, só que também ele não pode ficar totalmente sem. Então, quem tem condição de ter um sistema de irrigação, mesmo que seja por gotejo, não tem problema. A fruticultura tem um diferencial de que você pode irrigar via aspersor, né? Ou seja, aquela água que cai como se fosse chuva e molha toda a planta. Só que daí vocês têm que pensar também que esse tipo de irrigação gasta muito mais água. No gotejo vai menos. Então tem que ver disponibilidade de água para ver qual é o sistema de irrigação que vocês vão usar. Mas tem esse ponto. Florescimento da cultura não é uniforme, então vocês podem aí ter que colher o produto, né, no caso abacaxi, no período de 2 meses. Agora, se vocês têm a necessidade de colher numa única colheita ou colheitas em poucos dias, aí vocês têm que fazer a indução. O que é essa indução? Eu vou mandar uma informação para a planta de que ela tem que florescer logo, porque senão ela chegou numa condição ideal, por exemplo. Como também você pode fazer uma indução natural ou sem o uso do etrel, que é um indutor, um tipo de um hormônio sintético que vai poder fazer com que esse florescimento na minha cultura seja uniforme. Hoje em dia existem várias formas de vocês encontrarem esse produto, que é o carbureto. Pode ser líquido ou em forma sólida, depende da sua região. Temos hoje no mercado uma grande diversidade de fabricantes, por isso que é importante pesquisar. Não compre logo primeiro não. Então, se vocês forem comprar no mercado o indutor de florescimento pro abacaxi, pesquisem, vê qual que é o mais vantajoso, qual é o melhor para suas condições de mão de obra, porque tem o líquido e o sólido. Então tem que ver qual que é o melhor para você no momento de fazer esse manejo. A indução artificial com o uso de hormônio sintético, que no caso é o carbureto, vocês podem estar utilizando esse fator para vocês colherem tudo em uma janela aí de 1 semana, 15 dias, né? De 1 a 2 semanas. Aí vocês conseguem colher toda a roça. Se vocês não precisam disso, vocês vão ter ali uma média de 2 meses colhendo a roça de abacaxi. Outro ponto que a gente pode induzir
também o florescimento é que quem tem sistema de irrigação é uma forma até que interessante para vocês poderem induzir. Então, se você está ali, conduziu a sua cultura desde a muda até esse momento via irrigação, você vai fazer a indução floral. Você começou a ver que algumas plantas ali começou a aparecer a inflorescência ou a flor ali no broto, oferecer uma déficit hídrico, ou seja, vocês vão dar uma deficiência no fornecimento de água para irrigação. Aí a planta vai sentir, vai, caramba, estou passando no momento de seca, não tenho água para beber, eu posso morrer. Só que eu não posso morrer sem deixar um descendente aqui, porque todos os seres vivos que estão no planeta, eles querem perpetuar a espécie. E para isso eu tenho que reproduzir. E no caso das plantas, ela sentiu qualquer problema, ou seca, ou de repente um sol intenso, algo que possa levar a risco da sua sobrevivência e até determinar se consegue ou não perpetuar a espécie, ela vai fazer o que? Vamos florescer, vamos florescer, vamos florescer, vamos florescer. Então existe uma resposta ali dentro da planta de sobrevivência. Isso é um ponto que pode ser feito também. Só que se vocês tiverem aí um agrônomo específico para isso, é interessante. É porque você tem que saber exatamente o ponto certo, no momento certo, que eu vou cortar a irrigação para induzir o florescimento da minha roça do abacaxi. Então esse é um ponto que vocês têm que pensar, analisar. E aí outro ponto que eu sempre falo, por isso que é importante monitorar a sua roça e ver como que ela tá, para vocês começarem a ver se existe plantas que estão começando a florescer, se estão começando a sair ali na brotação a flor. Chegou nesse ponto que algumas poucas plantas já têm essa característica, significa que as demais também têm uma idade próxima a isso. Aí você pode induzir artificialmente, cortando a irrigação ou algum motivo climático, algo desse tipo. Frio não, porque o frio mata a planta, mata as folhas. Muitas folhas acabam morrendo. Muitas vezes a planta ali ela consegue se manter, mas muitas folhas acabam morrendo. Então esse é um ponto interessante. A indução floral pode ser feita assim. Outro ponto muito importante. Érica, eu vou deixar ali a minha roça com um monte de broto para eu poder tirar muda. Tome cuidado, gente, porque tudo que vai ser utilizado por formar o broto poderia estar sendo usado para formar fruto grande. Então eu, como consultora, recomendo sempre fazer a desbrota da planta do abacaxi para que ela direcione toda a energia para formar o fruto. Tem que desbrotar. Mas aqueles brotinhos que ficam embaixo do fruto também tem que desbrotar. E aqueles laterais que crescem na lateral da planta também tem que desbrotar. Porque se você quer uma roça para muda, então tenha uma separada. Então escolha um talhão só para muda. Depois da colheita você escolhe um talhão só para muda. Após a colheita. Isso é um ponto importante, porque daí você vai focar aquela planta só para broto. E aí você vai ali raleando os brotos para deixar os maiores. Quanto maior o broto menos tempo ele vai levar para formar fruto, ou seja, para começar a florescer. Porque o abacaxi tem que ter um porte específico para começar a induzir o florescimento. Se não chegar nessa idade fisiológica, que nem por exemplo a puberdade, a adolescência, o ser humano na adolescência já começa o período de reprodução. No abacaxi, em qualquer ser vivo também é assim. Então se eu não tiver mudas grandes, não é aquela coroa que fica em cima da fruta que é usado. Se você pode até usar, só que vai levar uns meses. Uns bons meses, mais de ano, para começar você ter colheita. É usado muito a coroa para comercialização, porque primeiro, além de estética, é muito bonito, ajuda a amortecer o impacto de um fruto e o outro quando você vai
organizar os frutos no carregamento. Então ele também absorve, ele amortece o impacto na fruta para ela não sair amassada quando ela amadurecer. Outro ponto importante, não é porque é o último não, mas é muito importante. Abacaxi não amadurece fora do pé. Ele não amadurece. Ele pode estar esverdeada a casca, mas a polpa dentro dela amadurece somente no pé. Então tomem cuidado com o ponto de colheita. Existem muitas pessoas que por pressa antecipa a colheita do abacaxi, aplica novamente o hormônio para ele ficar todo amarelinho depois e vende. Então o que muitas pessoas fazem para você vender o fruto amarelinho? Eles colhem, põem debaixo de uma lona, então empilha ali as frutas, põe debaixo de uma lona, cobre ela, vai ficar aquele abafo. Muitas vezes pessoas colocam novamente o etrel, que esse etrel ele é um acelerador de maturação. Ele acelera o ganho de idade. Então se uma fruta leva ali, vamos chutar, 1-2 meses para ficar amarelinho, o etrel ou o carbureto, depende aí do que vocês encontrarem no mercado, ele ganha em poucos dias essa velocidade fisiológica, que levaria semanas ou meses em poucos dias. Então as pessoas cobrem com a lona e coloca esse produto ali embaixo, e aí com uns 2-3 dias já descobre que tá tudo amarelinho. Só que não necessariamente ele tá maduro a polpa, porque o abacaxi não amadurece fora da planta. Você tem que ter paciência e esperar. Ah, mas Érica, como que eu sei? Se você fez a indução artificial lá atrás e todo mundo começou a ter florescimento uniforme, então você pode pegar amostras e cortar. Olha, esse aqui tá doce, hora de colher. Tá verde, mas tá doce, né? Então a casca tá verde, mas dentro tá doce. Então esse é o ponto. Agora, se você não fez a indução para uniformizar, aí vai ter que ser aleatório. Observar por tamanho, por aroma, né, por cheiro, tá? Então esses são alguns pontos que vocês têm que lembrar. Um problema do abacaxi é você respeitar o exato ponto de colheita da fruta, porque ele não amadurece fora da planta que você retirou. A casca fica amarela, mas a polpa não vai ficar doce. Então se você colher um fruto ácido, azedo, que não tem quase nada de doce, ele vai continuar ácido e azedo, mas a casca fica amarelinha. Esse é um ponto fundamental do abacaxi. Então, gente, eu espero que vocês gostarem das minhas dicas. Tiverem alguma dúvida, escreva aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever nas minhas redes, né? Curtam as minhas páginas nas redes sociais. Se inscreva no meu canal do YouTube e estejam sempre aqui atentos a novos vídeos que eu vou estar postando a vocês no longo desses dias de semanas aí por aí. Qualquer dúvida, escreva ali no comentário. Até um próximo vídeo e fique bem. Até mais.